Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de física para bombeiro, né? Aqui a gente vai aprender inicialmente sobre as leis de Newton. As leis de Newton é um assunto que faz parte da dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica, né? E a dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos, levando em consideração as suas causas. O que causa o movimento? O que faz um carro, uma pessoa se andar, se movimentar? O que é que provoca isso? É isso que a gente vai estudar na dinâmica. Na cinemática, a gente estuda os movimentos sem levar em consideração o que provoca esses movimentos, tá? Mas aqui a gente leva em consideração a causa, o que provoca algo se mover, tá? Vamos lá então, passar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: que força é algo que provoca uma ação, certo? O carro se move porque o motor gera uma força para ele gerar uma aceleração, o motor do carro, tá? Então, força, a definição de força que a gente vai ver na maioria dos livros é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Então, a força provoca algo. É por isso que uma força ela é inteiramente ligada à massa do objeto que a gente está estudando e à aceleração provocada por esse objeto, certo? A gente vai ver lá na segunda lei de Newton isso. Algumas forças ela pode ser de contato, quando a gente puxa ou empurra um objeto, ou a gente vai ver isso mais lá na terceira lei de Newton, em ação e reação. Ou uma força à distância, como forças de campo, exercida, por exemplo, pela Terra sobre todos os corpos aqui presentes na Terra, certo? Por exemplo, uma maçã cai. É exatamente pela ação da gravidade. Ela tende a ir para o centro da Terra, né? Isso é uma força de ação à distância, provocado pela gravidade. Então, logo mais, a gente vai para a primeira lei de Newton. Qual é a primeira lei de Newton? É o princípio da inércia. É aquele que diz para a gente que todo o corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento, a menos que uma força externa provoque variação nesse movimento. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a gente tem uma conservação. Deixa eu escrever aqui para vocês. É uma conservação da sua velocidade vetorial. Ou seja, na inércia a gente sempre tenta conservar a velocidade vetorial. Mas o que isso quer dizer para a gente? Né? É a tendência de resistir aos movimentos. Olha, por exemplo, se a pessoa estiver em movimento, ela vai tender a permanecer nesse movimento. Mesmo que, por exemplo, ela esteja num ônibus. O ônibus está indo rápido, né? Com bastante velocidade. Aí, de repente, o motorista para com tudo, breca. O que vai acontecer com uma pessoa que estiver em pé? Ela vai tender a cair, né? É exatamente isso, porque o ônibus estava em movimento. A pessoa também estava em movimento. Só que o ônibus parou, mas a pessoa não. Então, ela cai porque ela tende a conservar essa velocidade vetorial. Da mesma forma, quando a pessoa estiver parada, por exemplo, está numa garupa de uma moto e a pessoa decide arrancar com tudo, o que vai acontecer, né?
A pessoa vai ficar. O passageiro vai ficar se o motorista da moto decidir arrancar com tudo. Ou seja, quem acelerou foi a moto, mas o passageiro não. Então ele tende a conservar essa velocidade vetorial, que no caso era nula, certo? É por isso que existe essa conservação do movimento, que a gente fala conservação da sua velocidade vetorial, certo? Vamos passar lá. Como eu citei, um indivíduo dentro de um ônibus ou um trem, né? Sentido do movimento. Se o trem brecar, o passageiro tende a cair. Se o trem acelerar, ele também tende a cair. Ou acelerar junto com o ônibus. Se ele estiver bem seguro, né? Senão ele cai mesmo. Vamos assistir esse vídeo. O que aconteceu aí? Como vocês podem ver, as pessoas que estavam no ônibus estavam em velocidade junto com o ônibus, só que o ônibus breca. Mas as pessoas não. Então a tendência delas conservarem a velocidade vetorial, certo? Ou seja, continuar com o movimento. Foi isso que aconteceu aí. Outro exemplo, o indivíduo saindo pela tangente. Volta que eu cheguei agora. A mesma situação do ônibus. Só que nesse caso, a pessoa saiu pela tangente, né? Ou seja, ela tendeu a permanecer no movimento que ele estava fazendo circular, como se ele estivesse numa velocidade centrífuga, como se estivesse fazendo um círculo. Então ele tenderia a cair para fora. Agora, a segunda lei de Newton, que é assim, para exercício, para prova de concurso, para a prova que vocês vão fazer, é a lei assim que é mais cobrada em questões de concurso, tá? Porque ele usa exatamente isso daqui. Como eu falei para vocês, a força, ela leva em consideração que ela tem a massa do corpo e uma aceleração. Só que ele chama isso aqui de força resultante. Por que ele chama isso de força resultante? Porque às vezes a força, ela resulta de várias outras forças que atuam no corpo. Por exemplo, se eu tenho um bloco aqui, olha, eu tenho um bloco. E aí, olhando de cima, imagina como se você tivesse puxando o bloco aqui, assim, ó. Uma corda, puxando aqui. E outra corda, seu amigo puxa aqui. Olhando de cima, um puxando para cá e o outro puxando nessa direção, é como se você visse é como se a gente visse uma força atuando perpendicularmente aqui, ó. Tá? Perpendicularmente. Ou seja, duas forças agindo no corpo produzem uma, certo? Essa uma aqui é que a gente chama de força resultante. Isso é uma força resultante. Eu vou chamar essa força aqui de força na horizontal e força na vertical, tá? Se eu fosse usar o triângulo retângulo aqui, como é que seria a aplicação dele aqui? Olha, aqui em cima é como se eu estivesse projetando essa força aqui, ó. Essa força aqui para cá, tá? Não estou desenhando tão bem, mas é como se eu estivesse projetando essa força bem aqui, tá? Para cá. Olha, aqui seria uma hipotenusa. Isso aqui seria a hipotenusa. No caso,
a força resultante, e FH, força na horizontal, e FV, força na vertical, seriam os meus catetos. Logo, eu teria uma relação onde eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras lá da matemática? É que a minha hipotenusa ao quadrado, que no caso é a minha força resultante, minha hipotenusa ao quadrado, é igual ao quadrado da soma dos catetos. É igual ao quadrado da soma dos catetos. A força na horizontal mais a força na vertical ao quadrado, certo? Tem uma questão que eu até resolvi no meu Instagram, que a gente aplicava essa situação aqui, tá? Então vamos lá. Prosseguir. Então, veja bem, outro detalhe importante aqui da aceleração e a força resultante é que elas vão ter o mesmo sentido, certo? E mesma direção. Entenderam? Ou seja, para onde a aceleração está indo, a força também está sendo aplicada, a força resultante. Nesse caso aqui, o bloco começou a se mover na diagonal. Então, a aceleração também seria nessa mesma diagonal, tá? Junto com a força resultante. A força que resultou dessas outras duas forças aqui, tá? Vamos passar aí a terceira. Tem outro detalhe aqui que eu não falei, mas toda força, a unidade de medida dela é quem? O Newton, certo? No sistema internacional, a unidade de medida de força é Newton, tá? No sistema GSI, a gente chama de Dina, né? Um Dina, que é 1 grama vezes centímetro cúbico por metro por segundo ao quadrado, tá? É 1 Dina. É uma unidade também. A gente tem que saber. Não necessariamente precisa saber tudo isso. Geralmente vai se pedir só isso aqui, ó. Tá? Como eu falei, a velocidade, ela também pode ter o mesmo sentido da força, tá? Aqui, ó, velocidade no mesmo sentido da força. Nesse caso, a gente chama que o movimento é acelerado, tá? Mas pode ser o contrário também. Como a gente vai ver aqui. Ó, a velocidade também pode ter o sentido contrário, certo? E aí, o que isso quer dizer pra gente? Que, por exemplo, a bola está se movendo para cá, mas tem uma força empurrando ela para trás, junto, gerando uma aceleração no mesmo sentido que a força, tá? Nessa situação, a gente diz que o movimento é retardado, ou seja, é como se ele estivesse retardando, diminuindo a velocidade. Alguma coisa está freando, certo? E a força-peso? A força-peso é a força exercida pela atração gravitacional sobre ele, certo? Como nós temos uma massa muito pequena em relação comparado com a Terra, o que acontece? Acontece que a Terra exerce essa força de atração na massa pequena, certo? E a tendência é que sempre a gente esteja sendo atraído para o centro, tá? A tendência é que a gente sempre esteja sendo atraído para o centro da Terra, tá? Nesse caso aqui, a gente chama isso de peso de um corpo, tá?
ou a força-peso. A gente leva em consideração a massa, né? E o que? G. G é quem? A aceleração da gravidade. Não esqueçam disso. G é a aceleração da gravidade. Repitam comigo. A aceleração da gravidade, G. Em cada local da Terra vai ter uma aceleração diferente, né? A gente mede no local, mas o padrão mesmo, o padrão é que essa aceleração seja 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Certo? O padrão é esse. Ou tem situação em questões de concurso que eles colocam como 10, certo? Nós vamos ver o quilograma-força. Quanto vale uma unidade de quilograma-força para 1 kg de massa, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons, tá? Pra gente aqui. Olha lá. Por que ele está dizendo isso? O quilograma-força é porque ele multiplicou no peso aqui a massa de 1 kg, né? 1 quilograma, vezes a aceleração da gravidade de 9,8. Isso me dá a unidade de que 1 quilograma-força, 1 quilograma de força é igual a aproximadamente 9,8 newtons. Vai ter questões que vão te perguntar exatamente isso aqui. Quanto vale 1 quilograma-força, né? Aí, por exemplo, ele pode te dar quanto vale 20 newtons em quilograma-força. Em quilograma-força, como é que você vai fazer? Pode fazer uma regra de 3 assim, ó. 1 quilograma-força equivale a 9,8. Quantos quilograma-força vale 20 newtons, certo? Aqui é newton, aqui é newton. Aí o que eu vou fazer? Passo o traço, né? Fica 9,8 vezes x é igual a 20 vezes esse 1 aqui. Logo, fica x, né, igual a 20, porque 20 multiplicado por 1 é 20. E o 9,8 que está multiplicando x vai passar dividindo 20, certo? Vai passar dividindo 20. Então, o quilograma-força de 20 newtons é aproximadamente 2,04. Então, essa seria quanto equivale 20 newtons em quilograma-força, se perguntarem isso para vocês, tá? Numa prova. Vamos lá. Terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Sabe aquela história que quando tu dá-lhe, por exemplo, um soco na cara de alguém, não é para fazer isso, viu, gente? Quando tu dá-lhe um soco na cara de alguém, tu também se machuca, né? Tu deu um soco, por exemplo, com 20 newtons. Só que a cara da pessoa, o rosto dela também deu uma rostada, assim, digamos, na sua mão, né? De mesma intensidade, de 20 newtons. A diferença é que está sendo aplicado forças contrárias uma à outra, tá?
Ó, contrárias uma à outra. Então a terceira lei de Newton diz pra gente que um corpo aplicando uma força em outro, ele aplica a mesma força, de mesma intensidade, mesma direção, mas os sentidos são opostos, tá? Os sentidos são opostos. Ó, por isso que a gente coloca aqui que a força F1, no caso aqui F2 é igual a menos F1, tá? Ou seja, o módulo, mesmo módulo, como eu falei, mesma direção em sentidos contrários, atuam em corpos diferentes, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Nesse caso aqui, o senhorzinho está empurrando uma porta, né? Não sei, um bloco qualquer aí. Pode ser uma porta, pode não ser uma porta. Vocês estão vendo que ele está aplicando a força nessa direção aqui, da esquerda para a direita. Mas aqui a parede também aplica uma força contrária à força de ação dele. E essa força a gente chama de força de reação aqui da parede, tá? Ou seja, de mesma intensidade, mesma direção, mas no sentido oposto. Como o bloco não se move do lugar, elas se anulam, tá? Elas se anulam. Agora, se, por exemplo, se elas não se anulassem, né? Se ele conseguisse mover isso aqui, a gente diria que estava tendo uma força resultante que resultaria no movimento desse bloco, tá? Então, essa é a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Não pense que tu, quando por exemplo, dá-lhe um soco na parede, por que dói a mão? Exatamente, tu aplicou uma força de ação, a parede aplicou outra força de reação, de mesma intensidade, certo? Só que sentidos opostos, sentido oposto à força que tu aplicou. Olha aqui nessa situação. Um carro andando, a ação, um pneu empurra a estrada, tá? Como tá aqui no desenho, ó. A reação, a estrada empurra o pneu, certo? Ou seja, a força de quê? De reação. O pneu empurra a estrada e a estrada empurra o pneu. E isso faz mover o carro, tá? Da mesma forma, acontece num foguete. O foguete expele esses gases de combustão nessa direção, tá? Só que a reação dele é movimentar o foguete com isso, tá? Isso é uma força também de ação e reação para poder mover o foguete nessa situação. Olha, o foguete empurra o gás. A reação, o gás empurra o foguete, certo? Nessa situação aqui, um homem puxa a mola, mas a mola também puxa um homem. Essa aqui é bacana. Essa aqui é a Torre de Pisa, a famosa Torre de Pisa, onde foi feitos os experimentos. Olha, a Terra puxa a bola puxa a Terra, certo? Acontece também nessa interação entre a Terra e qualquer objeto que ela esteja atraindo, tá?
Olha a situação aqui. A reação do peso aplicada na Terra, aproximadamente no seu centro, vertical para cima. Isso quer dizer o quê? Ó? Eu não vou ler isso daí, vocês leiam depois. Dá pausa no vídeo e lê. Ó, por que se tu pular de muito alto, tu pode quebrar a perna? Quando tu pula, tu tá aplicando a força de ação, né? Da força peso, de atração gravitacional. Aí quando tu encosta no chão, tu fez uma força de ação batendo na terra. E a terra faz uma reação de mesma intensidade, tá? Só que de sentido oposto. E é por isso que provavelmente você pular de muito alto pode quebrar as pernas ou até pior, né? Morrer.